Olá, alunos do primeiro ano. Hoje a nossa aula, gente, é sobre os ácidos nucleicos, tá certo? E o que seriam os ácidos nucleicos? Então, na nossa célula, né, que a gente vai estudar nas aulas futuras, existe os ácidos, certo? O que seriam os ácidos? São moléculas extremamente importantes para o funcionamento da célula. Essas estruturas, essas moléculas, que é o DNA e o RNA, elas são responsáveis pelo quê? É como se elas tivessem o mapa, a receita de como fazer a vida, tá certo? Então, toda a diversidade biológica que a gente conhece, ela existe por quê? Por causa dos ácidos nucleicos, tá certo? Então, o fato dos gêmeos serem idênticos, né? Como a gente tá vendo aqui, de toda a biodiversidade do planeta Terra, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o núcleo celular, lá onde existe o quê? As moléculas DNA e RNA, que vão ser as moléculas da vida, as moléculas que vão trazer os códigos genéticos da formação dos indivíduos. Então, como a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo o quê? É a forma do DNA, tá certo? Então, o DNA, ele vai ter essa fórmula chamada de espiral em dupla hélice. É como se fosse uma escadinha torcida, tá certo? Então, de que a nossa vida, né, é formada? Então, gente, o ser humano, o nosso DNA, vai ter lá nele o quê? Vai ter os elementos químicos. Nós somos formados dos elementos químicos. Esses elementos químicos se combinam, né, como por exemplo o oxigênio, o carbono, o hidrogênio principalmente, eles se formam e juntos vão formar o quê? As moléculas que formam a vida, tá certo? No caso do ser humano, é muito importante, como eu já falei, né? O nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, potássio. Aqui vocês estão vendo as duas moléculas, né? DNA e RNA. Vamos ver primeiro esse aqui, ó. O DNA. Então, vou sair da frente. O DNA, gente, é uma porção, é um ácido nucleico chamado desoxirribonucleico. Nele vai ter o quê? Vai ter a molécula chamada... Molécula não, gente, desculpa. Vai ter uma estrutura chamada adenina. A molécula é o DNA em si, tá certo? Vai ter o que? A adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA, a molécula de RNA vai ter o quê? Adenina, guanina, citosina e uracila. Olha que interessante, voltando aqui para o DNA. Essas estruturazinhas aqui, né, elas fazem o quê? Elas só se ficam juntas. E elas vão se juntando como um grande quebra-cabeça. Só que olha que interessante. A adenina, essa aqui de cima, ela só casa com a timina, tá certo? A guanina só com a citosina. E aqui desse lado é o quê? A adenina, que também tem aqui, ó, vai se juntar com essa de baixo, a uracila. E a guanina com a citosina. Vamos observar as semelhanças aqui, ó. Esses três primeiros elementos são iguais. Só vai ser diferente o quê? A tinina e a uracila, que muda de um ácido para o outro. E como eu vinha falando a vocês, essa molécula é formada toda encaixadinha, como se fosse uma escada torcida, né? E vai sendo o quê? Vai tendo as casadinhas, né? Adenina, tinina, guanina, citosina e adenina, uracila e junta, né? E guanina e citosina juntas. Então, esses ácidos nucleicos, eles formam um grupo chamado de fosfato. Vejam. Então, como a gente tá vendo aqui, né? Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo, gente, a estrutura de como essas ligações, né? Essas são unidas, elas são unidas pelo hidrogênio. Então, como eu havia falado de antemão a vocês, ó, aqui a gente tem uma parte do DNA, né? E a gente tá vendo aqui o quê? Olha, adenina, tinina, né? Guanina com citosina, e assim vai formando o quê? Vão se encaixando, né? Através de ligações. Essas ligações são as pontes de hidrogênio. Tá vendo? Então, como a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo os ácidos nucleicos, né?
que são constituídos por nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Vai ter uma base, uma pentose e um grupo fosfato. É a estrutura da molécula, tá certo? Que é essa que a gente tá vendo aqui, ó. Aqui a gente tá vendo de maneira ampliada e aqui a gente tá vendo os conjuntozinhos delas, tá certo? Então, toda essa estruturazinha que a gente tá vendo aqui, o que que acontece? Elas vão se organizando em dupla hélice, tá certo? Vamos analisar a figura, ó, vejam. Elas se organizam em dupla hélice, tá vendo? E essa é a maneira como ela é aceita hoje, tá certo? Vejam, aqui tá os grupos fosfatos, tá vendo, ó? O que que é esse aqui, ó? Vocês estudaram o ano passado, alguns, né? Mas no primeiro ano, lá pelo terceiro ano, é que vocês vão estudar isso aqui com profundidade na aula de química orgânica, tá vendo? Então, o que que é isso aqui? São os átomos. Por quê? Porque a vida, ela é feita de átomos, a vida é composta por átomos, tá certo? Então, a gente tá observando aqui, ó, hidrogênio, tá vendo, ó? Nitrogênio, carbono, enxofre, né, ó? Todas as moléculas, os átomos que a gente tá vendo aqui, eles fazem parte da composição de toda a atmosfera, né? Então, por exemplo, o carbono, além de ter no ser humano, vai ter nos outros animais, vai ter nas plantas, vai ter no petróleo, por exemplo. Em toda a química orgânica vai ter os carbonos, né, hidrogênio. Então, aqui eu já falei para vocês, né, das bases nitrogenadas. Então, aqui é o que, gente? São as moléculas, tá certo? A adenina, a citosina, timina, tá vendo? Ó? Guanina e uracila. Nada mais, nada menos do que arranjos atômicos, a maneira como a vida é formada. Então, você pode se perguntar assim, mas professora, para que eu estou estudando isso? Ó, gente, eu já expliquei a vocês que a gente precisa comer proteínas para ter o quê? Nitrogênio, né? Olha aqui onde o nitrogênio entra, na adenina. Nitrogênio é esse N, tá vendo? Então, na hora que eu tomo água, então eu vou absorver o que? H2O, né? Olha H2 aqui, ó. Então, eu preciso de água, do H, né? Que é o hidrogênio. Para quê? Para ajudar na formação da adenina das minhas células. Olha aqui, ó, o oxigênio na citosina. Então, o oxigênio eu tiro de onde? Do ar. Quando eu inspiro o oxigênio, então vai ser usado aonde? Lá na composição química dos ácidos nucleicos das minhas células, tá vendo? Então, essas células aqui, né, célula não, gente, desculpa, essas bases nitrogenadas aqui, elas são o quê? Elas são a base do nosso DNA. Então, olha como é importante, o nosso DNA vai ter o quê? Vai ter o nitrogênio, né, que a gente comeu lá nas proteínas, vai ter também o quê, ó? O hidrogênio que a gente tomou com a água e o oxigênio, né, que a gente inspirou. Gente, essa aula de hoje, ela é super rápida, tá certo? Mas ela é muito complexa.